Boa noite. Que cada um de nós sinta a presença do seu amigo espiritual, que sinta a presença da equipe espiritual dessa casa, que esses benfeitores se debruçam sobre nós. Eles investem em cada um de nós. E estarmos aqui estudando, refletindo, conversando mentalmente com os nossos mentores, é a melhor oportunidade de termos as inspirações para conduzir a nossa vida. Esse tema é fascinante. A lei de liberdade, falar sobre escravidão, é muito importante isso aí. Porque às vezes a gente fala assim, puxa, mas isso já aconteceu há tanto tempo, a escravidão já aconteceu há tanto tempo, né? Isso faz parte do velho mundo. Será? Será que faz parte do velho mundo? Se alguém chegasse, se a gente tivesse que fazer uma reflexão, responda mentalmente. Você se sente escravizado por alguém ou por alguma coisa? O que te escraviza? Você se sente dono, tolhindo a liberdade de alguém? Seja na sua casa, nas relações familiares, nas relações profissionais, seja em grupo. Como é que isso funciona? Porque às vezes os escravos foram libertos, mas a gente não liberta. Os escravos que a gente julga que nos pertencem. Às vezes, nós mesmos vivemos uma subjugação por alguém. Será que isso acontece no nosso dia a dia? Como é que isso vai funcionando na nossa cabeça, na nossa mente? Então a gente tem que ler essas perguntas do Livro dos Espíritos, embora elas digam a respeito aqui à escravidão, que foi alguma coisa que aconteceu lá no passado e que acontece hoje em alguns lugares do mundo, mas a gente também tem que trazer para o nosso dia a dia, porque muitas vezes nós somos escravos e muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de ter um tiquinho de poder, a primeira coisa que a gente faz é escravizar alguém. Seja um poder econômico, seja um poder de ideias, seja um poder do próprio poder. Então, quem trabalha em grupo, quem trabalha com funcionários, quem é o chefe, entre aspas, de família, como é que lida com essas pessoas? Porque às vezes, quando a gente injeta, geralmente o poder e o dinheiro, quando a gente injeta dinheiro, geralmente a gente injeta de ideias. E aquilo ali tem que ser do nosso jeito. Então, para fazer uma reflexão para o nosso dia a dia, lendo essas perguntas, é importante a gente saber como é que nós lidamos com a liberdade do outro. Se nós realmente respeitamos a liberdade do outro. Porque nós levantamos uma bandeira muito forte. Nós balançamos essa bandeira muito forte quando se diz respeito à nossa liberdade de agir. Mas será que a gente dá condições, a gente promove condições para que as pessoas que estejam à nossa volta, elas também tenham essa liberdade de agir? Porque na hora que isso acontece, é a hora que a gente sabe que nós estamos amadurecendo. Só as pessoas lúcidas e maduras dão liberdade. Mas isso é um processo. E esse processo, ele só se dá quando a gente se percebe se nós somos senhores de alguém. E também, geralmente, se a gente também é escravo de alguma situação. E quando a gente percebe que é escravo, vamos buscar meios para a gente se libertar. Lá no nosso trabalho, que é na zona rural lá de Guapimirim, é muito interessante porque é um trabalho que tem há mais de 30 anos e a pessoa desencarnou em 2004. E aí eu era voluntária, eu falei, não, deixa eu tentar ver se eu consigo administrar. E foi interessante que eu fui fazer uma consulta espiritual, eu moro na Barra, isso é num outro município, é em Guapimirim, fica a 100 e poucos quilômetros da minha casa. Eu saio 5h30 da manhã. Tive uma ideia brilhante. Veja se não é. Era um sítio. Qual é a minha ideia? Vou vender o sítio lá e comprar em Vargem Grande,
que fica 15 minutos da minha casa. Não é brilhante? Pois é, os espíritos não acharam. Doutor Herman falou que não, que o trabalho era para ser feito lá. O compromisso do trabalho era para ser feito lá. Ele ainda falou mais o seguinte, perto de casa todo mundo vai. E lá era um trabalho sacrificial. E que todas as pessoas que chegam lá, para as pessoas que vão, olha que legal. Ele falou que todo mundo que chega lá é porque tem compromisso com aquela situação. Eu presumo que o bônus horas, de acordo com o capítulo 22 do nosso lar, também seja em dobro, por conta do sacrifício, né? Então vamos investir. Então, e aí foi muito interessante que eu pensei assim, falei, o que um negócio no meio do mato, numa zona rural, no meio do mato, tem a ver com o trabalho que tem que ser feito lá? E aí eu fui estudar história. E lá é justamente, é a terceira cidade mais antiga do Brasil, é onde teve o porto principal de escoamento de ouro, é onde foi o lugar mais difícil e o último local de abolir os escravos. E aí, quando você começa a estudar a história do Brasil, aí você começa a ver o tanto de envolvimento e comprometimento nosso com aquela região. Os europeus chegaram, acabaram com os índios, trouxeram os escravos que estavam doentes e tal, ficavam ali por aquela região mesmo, e a estrada imperial, que vai para Petrópolis, ela começa ali, em Magé, porque o mar vai até lá. Então, nós percebemos, pela orientação dos espíritos, e quando nós fomos estudar a história, o grande compromisso que tem aquilo ali. Então, nós precisamos estudar essas questões, porque nós somos da casa de Leon Denis. E Leon Denis, ele vai estar sempre nos lugares que há uma necessidade de liberdade de ideias. Então, estar aqui, estudando nessa casa, fazendo parte desse grupo, é estarmos numa caminhada para nos libertarmos da nossa escravidão, para que a gente não subjugue mais nós mesmos com as nossas fantasiosas ideias que nós trazemos do passado, das reencarnações do passado. Então, estar aqui é um ato de caridade para conosco, de nós nos alforriarmos de nós mesmos, porque quantas algemas, quantas correntes nós estamos trazendo amarrados a nós, a um passado, e quanto mais a gente está se envolvendo nessa corrente, acorrentando pessoas à nossa volta, quando na verdade nós reencarnamos para abrir essas algemas. Então, quantos de nós têm a lucidez de abrir justamente essas algemas que estão aí nos escravizando ao passado? Ah, mas é muito difícil, né? As pessoas geralmente falam, porque é difícil você mudar, porque quando Kardec pergunta como é que a gente faz para evoluir, os espíritos só respondem o quê? Conhece a ti mesmo. E a gente fica falando que é difícil, mas também a gente não promove coisas para que se tornem coisas fáceis. Tem um livro chamado Abolição. Eu gosto muito desse tema de escravo, mesmo porque, por conta lá do nosso trabalho que tem a ver com esse tema. Mas tem um livro da FEB que se chama Abolição. Gente, é imperdível, é maravilhoso. Porque esse livro, ele conta os bastidores espirituais da nossa escravidão e da nossa abolição. É bem interessante, porque no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem uma frase assim, sobre a princesa Isabel, né? Tem uma frase que se refere a ela assim, que ela viera ao mundo com a sua tarefa definida no trabalho abençoado da abolição. Então, ela veio realmente com essa tarefa. Muitos historiadores, analisando apenas pelas questões materiais, colocam, às vezes, as questões assim, muito simplistas, por questões econômicas, por questões de pressão, por questões familiares, mas a gente tem que saber que nós estamos no planejamento. E nós precisamos nos apropriarmos da história do Brasil, porque nascer aqui como diz o abençoado hino nacional, nós fomos acolhidos por essa pátria mãe gentil.
Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei por que eu vim nascer aqui, na próxima reencarnação eu vou escolher outro lugar. Meu bem, muitas vezes nós não escolhemos nascer aqui. Nós fomos acolhidos aqui, porque o velho mundo já não aguenta mais a gente por lá. Aí o Brasil chega e fala, vem para cá, gente, vem para cá, vamos todo mundo junto, vamos tentar novamente, vamos começar num mundo novo. Então nós temos que ler esse livro Abolição, temos que estudar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos que estudar o livro Brasil Mais Além, que é um outro livro da FEB, porque esses livros vêm contando esses bastidores. E um livro também chamado Testemunhos de Chico Xavier, que foram cartas que ele trocou com o diretor da época, Vantuil, o diretor da FEB. Ele trocou essas cartas e depois o Chico deu as cartas para a Sueli Caldas Schubert. Então ela pegou trechos das cartas, publicou nesse livro chamado Testemunho de Chico Xavier, e ela publicava trechos e depois ela fazia explicações à luz da doutrina espírita, comparando com os livros da doutrina, explicando o porquê daquilo ali. Então a gente precisa entender, ler isso, para a gente saber o que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Porque, responda mentalmente, como é que você se sente brasileiro? Você gosta de ser brasileiro? Você tem orgulho? O orgulho no bom sentido, né? O orgulho tipo assim, porque nós precisamos disso, tipo, caramba, eu fiz isso, que legal que eu consegui fazer isso. Poxa, que bom que eu estou aqui. Então você se sente, você tem orgulho de ser brasileiro? Se alguém chegasse aqui agora e falasse, olha, você gostaria de ir para um outro país? O que cada um responderia? Para qual país iria? Para fazer o que nesse outro país? Na próxima reencarnação, se Leon Denis agora começasse a fazer a nossa programação reencarnatória para a próxima reencarnação, e perguntasse, gente, aí, quem quer vir aqui para o Brasil? Levanta o dedo. Quem é que gostaria de reencarnar novamente aqui no Brasil? E aí, muitas vezes, a gente faz uma roda de fuga, porque a gente faz uma análise sempre materialista. A gente analisa os países pelo PIB, né? O PIB maravilhoso, pelo índice de educação, pelo índice de falta de corrupção, pelo índice de saúde, tudo pelas questões materiais. Não sabe a encrenca espiritual e moral que muitas vezes esses países carregam. Quando a gente vai fazer estudo lá na Tailândia da pedofilia infantil, a gente vê que ela é sustentada por quem? Quem é que sustenta o tráfico? Quem é que sustenta a pedofilia infantil? Quem é que sustenta o tráfico de mulheres? Quem é que sustenta o tráfico de órgãos? Quem? As pessoas que têm o poder e que têm o dinheiro. Onde é que essas pessoas estão? Com certeza não é o povo lá do Nordeste, lá da Caatinga, entendeu? Que vai sustentar esse comércio. Então, a gente tem que fazer uma avaliação para onde a gente quer ir das questões espirituais. O que esse povo está aprendendo? O que esse povo está vencendo? O que esse povo está expurgando da sua caminhada, trajetória? Nós temos que ter esse olhar espiritual, inclusive da nossa reencarnação, porque aqui na frente, quando ele vem falando, o colaborador do Cristo, na posição de agir e servir. Qual é o nosso projeto desta reencarnação no agir e servir? Qual é o tanto? Se nós tivéssemos que responder um questionário, qual é o tanto que você age e qual é o tanto que você serve como colaborador do Cristo? Mas de forma consciente. Tipo, eu faço isso, eu colaboro nisso, eu sirvo nisso. Porque nós precisamos ter esse nível de consciência. E ele diz, o discípulo da boa vontade, da boa nova, aí a questão é, nós somos esse discípulo da boa nova? Aí, para não ter dúvida de quem seja esse discípulo, ele fala assim, que realmente comunga com o mestre. Você comunga?
Esse você também é para mim, é só para ficar penetrante assim na nossa mente. Você comunga com Jesus? Ou discorda dele? Se comunga, qual é o ponto que você age com lucidez em servir e agir com lucidez junto com ele, em parceria com ele? Aí diz, antes de tudo, né, então, é discípulo da Boa Nova? Sim ou não? Realmente comunga? Sim ou não? Ok, sim para a primeira, sim para a segunda. Antes de tudo, compreende as obrigações que lhes são afetas e rende sincero culto à lei de liberdade. Então, nós temos que saber se nós realmente damos essa conotação à lei de liberdade. Então, é interessante que nesse livro Abolição, que vem falando da princesa Isabel, e nesse livro também fala da presença de Joana de Ângeles o tempo inteiro. E que a Joana de Ângeles, na Bahia, ela coordena, ela criou uma colônia espiritual apenas para receber os escravos. Então, vem falando lá também. Então, em 1860, quando o imperador, ele tinha as duas filhas, né, Isabel e Leopoldina. Então, as duas meninas iam casar e eles determinaram, até pela posição de cada uma, qual seria a patente de cada respectivo noivo. Então, na verdade, a Isabel, ela tinha que casar com o duque, porque a Isabel era a filha mais velha, então ela tinha que casar com o duque Luís Augusto. E a Leopoldina ia casar com o conde, que é abaixo do duque, que ia ser o conde Deu. E elas não conheciam eles, e eles vieram de navio para conhecer as noivas e casarem. Quando eles chegaram, o que aconteceu? Uma gostou do noivo da outra. E aí foram falar com o pai, mas só que pela questão técnica das patentes, lá não podia. Mas o pai, já com uma cabeça muito boa para aquela época, ele realmente abriu mão desse protocolo, porque tinha todo um protocolo, e realmente elas trocaram, e a princesa Isabel, ela casa com ele, um conde Deu. É interessante porque ele era um abolicionista, o conde Deu. Ele já vinha falando de abolição. E nesse livro fala um diálogo, que mais ou menos não, o diálogo foi assim, porque ela era abolicionista. Olha que coisa interessante, gente. Quando isso, para ficar assim gravado na nossa mente, quando nós defendemos uma ideia. Toda vez que a gente defender uma ideia, a gente tem que se lembrar desse episódio. Olha a conversa entre Conde Deu, que era um abolicionista, e a princesa Isabel. Ele falou assim para ela: seria minha princesa capaz de ficar livre dos negros que a vêm servindo desde a infância? Porque ela falava tanto de abolição, mas é fácil falar de abolição com um monte de escravos. Ela tinha muitos escravos. E ela falava da abolição, da abolição. Aí ele falou, vem cá, mas já que você fala tanto, você ficaria sem esses negros? Porque eu vejo só falar. E aí ela não respondeu. Ela ficou impactada com essa pergunta e ela não respondeu. Aí o livro diz assim: esta pergunta encontrara nela uma profunda análise interior. Isabel passara a noite a conjecturar sobre os servos que mais amava e se conseguiria apartar-se deles sem egoísmo. Isso é um grande exemplo para a gente quando a gente fala sobre o que as outras pessoas devem fazer, o que as outras pessoas devem agir, mas que a gente se coloque no lugar. Sempre. Vamos imaginar sempre um Conde Deu perguntando para a gente, vem cá, você fala tanto sobre honestidade, mas você é sempre honesto mesmo? Você é honesto exatamente nesse ponto, nesse quesito? Você fala tanto de relacionamento, que a pessoa tem que respeitar o outro, que a pessoa tem que dar chance do outro falar, mas você dá essa liberdade ou você escraviza o outro no calado? Quando eu falo, você escuta. Qual é a nossa relação
de liberdade e de respeito com as pessoas que estão à nossa volta. Isso aqui, ele estava falando de escravo, mas a gente pode falar de qualquer tema. Qualquer tema. Então, que isto aqui fique-se muito no nosso coração, porque é isto aqui que vai fazer a mudança da nossa reencarnação. É a gente ter lucidez de como nós estamos agindo e ter força e coragem para raciocinarmos sobre aquilo e mudar o rumo da nossa história. E aí, quando é que ela respondeu essa pergunta? Porque ela ficou impactada, não dormiu aquela noite. E aí, eu vou ler, gente, porque é um trechinho pequenininho, porque as palavras do livro, ele acaba assim envolvendo a gente. E aí no livro está dizendo assim: no dia 15 de outubro de 1864, data de seus esponsais, que a princesa respondera ao seu marido. Como ela respondeu? Alforriando 10 escravos que lhe haviam servido e escolhidos entre os mais amados. Então, ela deu de presente para o marido a alforria dos 10 melhores escravos dela. Então, será? Eu fiquei pensando o que eu faria. Eu daria 10 mole, mas aqueles 10 que você nem conhece, né? Olha só, vou alforriar. Ó, pega aquele que fica lá na lavoura, não sei da onde, pega... Imagina, você alforriar 10 escravos da sua confiança, que está com você desde pequeno, sabendo tudo que acontece com você, ali te paparicando o tempo inteiro. Vamos combinar que não é para qualquer um. E aí a Isabel falou... falou para ele, foi um modo de mostrar-lhe que minha determinação pela liberdade dos negros é real e de fazê-los partícipes de minha felicidade. Se eles quiserem ficar conosco, serão recebidos com o salário de homens livres por seu serviço. E aí fica na nossa memória, na nossa mente, fica como o nosso projeto de vida, alforriar as pessoas que estão à nossa volta. Alforriar as pessoas para que elas se manifestem. Ontem eu fui num evento e eu fiquei olhando assim vários casais, sabe? E foi muito interessante porque nesse evento começou um samba, né? Uma roda de samba com pessoas muito antigas no samba, daquelas músicas assim muito antigas, e olha só, eu era a bebê do evento, eu era a pessoa mais jovenzinha do evento, tá? 55, mas assim, ó, bebezinha, todo mundo falando assim, chama a garotinha ali, ó, né? Pra você ter uma noção do evento, como é que era. Aí eu fiquei olhando os casais, e, gente, eu fiquei muito assim, eu fiquei imaginando quantos anos aquelas pessoas já eram casadas, né? E como umas estavam escravizando a outra. Tem um casal que eu fiquei tão chocada, porque a senhorinha, gente, eu acho que ela não sambava desde a juventude. A danadinha estava se esbaldando lá, o velhote deu um pinote, olha, fez uma grosseria, ela ficou sem graça, ele foi embora, olha, foi uma confusão danada, ninguém percebeu porque estava no tumulto, mas como eu estava olhando, aí tinha um casal que estava se divertindo assim, muito, muito. Aí eu falei assim, gente, que desperdício. Olha como a gente desperdiça momentos de alegria, fluido. Olha só, ele vai morrer antes da hora, vai passar mico, vai chegar lá no mundo espiritual faltando fluido que ele gastou no samba. Gastou, ele podendo estar ali repondo o fluido com aqueles amigos, que era todo mundo da idade dele, ali. E tantos outros mal-humorados, olhando para o lado, sabe? Será que a gente age assim também? Será que a gente escraviza a alegria de uma outra pessoa, quando a pessoa está se sentindo bem em algum local? Será que a gente promove a liberdade para a pessoa se sentir bem num local, está curtindo alguma coisa, você saber, olha, eu não gosto de samba não, mas olha, vai você, samba, curte lá, ou então, olha, eu vou te fazer companhia, não suporto o samba, mas eu estou aqui para promover tua liberdade. Isto é maturidade espiritual. E isto é dar valor à reencarnação.
Isto é ter amizade pelos espíritos. Porque eu fico imaginando o mentor falando, meu Deus do céu, de novo, com 80 anos não aprendeu ainda, gente. Deixa a velhotazinha lá sambar, pelo amor de Deus. Então, olha como a gente atrapalha a nossa felicidade. Olha como nós realmente, com o nosso orgulho e nosso egoísmo, como a gente vai criando algemas, correntes, coisas pesadas. Aí vai chegar no mundo espiritual, aí vai se arrepender, vai sofrer, aí vai dizer que não vai fazer mais isso, aí vem de novo, faz tudo de novo, e é mais uma reencarnação, mais outra. Até quando nós vamos estar desperdiçando as nossas reencarnações? Até quando? Somos ou não somos reencarnacionistas? Estamos investindo ou não na nossa felicidade? Por que que a gente, nós esbanjamos grosseria e nós somos tão econômicos em afeto? Por que que a gente tem uma economia de dizer que gosta de alguém? Menino, que parece que é uma punhalada que vai. Ah, não vou falar não, porque o outro vai me fazer de refém. Ah, que faça. Mas pelo menos eu falei, eu senti, eu curti na hora que estou falando ali, que gosto lá do... Isso também se fizer, porque ele também não merece o meu amor. Então, nós temos que esbanjar mais as coisas boas. A gente tem que falar para as pessoas. Tem um amigo meu que foi assassinado o ano passado. E o filho dele fez uma postagem no Face. Eu até escrevi um artigo e que eu fiquei muito emocionada, né? Porque o Fernando ele foi assassinado 5 e pouco da tarde. E a gente estava se falando no WhatsApp. Morreu super bem. Porque o que eu estava te pedindo de coisa para ele dizendo ok, Berê, fica tranquilo. Eu falei, Fernando, agora reza, porque ele falou que estava chegando no centro espírita, foi em frente ao centro espírita, inclusive. E ele estava falando que ia para uma reunião de diretoria e que depois ele ia colocar para vibrar o nosso trabalho e que ia arrumar feijão e que eu ficasse tranquila. Aí, quando a gente acabou, que ele saiu do carro, ele levou um tiro. Foi uma questões de trabalho, enfim, uma pessoa muito séria que estava combatendo algumas coisas que realmente valeu a pena a morte dele. E aí morreu super bem, enfrenta um centro espírita, dizendo sim para um monte de coisa, trabalhando, com certeza ele fechou o carro ali pensando como é que ele ia ajudar aquilo tudo. E o filho dele, naquele mesmo dia, postou que o filho dele é médico e estava, assim, entre um trabalho e outro, num corre-corre danado, sentiu saudade do pai e arrumou uma brecha dos dois almoçarem. Os dois almoçaram rapidinho, mas o filho, conversando com o pai, quando acabou, aí falou, ai pai, eu te amo tanto, os dois se abraçaram, pena que a gente não tem tanto tempo para almoçar e tal, e se abraçaram, e o filho dele falou isso. E o filho dele postou no Face como ele estava feliz de ter acontecido, não de ter acontecido aquilo com o pai, mas daquilo ter acontecido após ele ter tido a oportunidade de ter tido a livre e espontânea vontade de falar para o pai que amava muito o pai. Imagina se esse menino tivesse brigado. Imagina se tudo tivesse degringolado. Então, nós temos que apostar nessa liberdade. Uma vez eu estava no seminário do Divaldo, e aí escrever era sobre relacionamento e tal, aí perguntaram para ele alguma coisa sobre isso, né? Era mais ou menos assim, não, mas se a gente ama, o outro não ama, qualquer coisa assim. Aí ele olhou e falou assim, olha só, eu vou responder, ama mesmo, ama com tudo, se o outro não quiser, o outro que se vire lá. A gente tem que fazer isso, porque quando a gente começa se libertar, gente, isso é uma alforria que a gente dá para nós. Quando a Isabel fez isso, ela ali estava se alforriando, ela estava brotando o amor dela pelo próximo. E aí a gente viu que primeiro teve a alforria desses 10 escravos, em 1864, aí em 1871 veio a lei do ventre livre, né, quem estava grávida, a partir daquele momento, já nascia livre. Aí depois, em 1885,
todos os escravos maiores de 65 anos já eram livres, e depois a Lei Áurea veio em 88. E aí mostrando o quê? O planejamento. As coisinhas foram de pouquinho em pouquinho. Então, dentro dessa lei de liberdade, dentro dessa escravidão, vamos fazer um projeto para nós nos libertarmos de nós mesmos, porque nós somos o nosso principal algoz. O pior capataz somos nós mesmos. Então, vamos abrir essas algemas que nos prende a esses mandos, que nos prende ao autoritarismo. Vamos abrir, sabe? Vamos baixar um pouquinho a bola. Vamos realmente nos reconhecermos como espíritos imortais, que a gente nasceu para dar certo. A gente nasceu para ficar coleguinha, como diz na minha terra, o incutículo, gente. Vamos aproveitar essa oportunidade, porque vamos perder mais uma reencarnação. E aí, quando ela alforria, no livro fala que ela escreveu um bilhete para o pai dela. E ela escreveu assim: acabo de sancionar a lei da extinção da escravidão. Abraço o papai com toda a efusão do meu coração. Muito contente com suas melhoras. Comungamos hoje por sua intenção, Isabel. E Dom Pedro manda um telegrama para ela, e no telegrama ele fala: abraços à Redentora, seu pai Pedro. E nos bastidores espirituais, na hora da assinatura, diz assim: Isabel, cercada de entidades angélicas, nesse dia inesquecível, toda uma onda de claridades compassivas descia dos céus. Ao Rio de Janeiro afluem multidões de seres invisíveis que se associam às grandiosas solenidades da abolição. Isso mostrando que toda vez quando a gente pratica um ato de alforriar alguém, os espíritos comungam conosco. Os espíritos vêm, a equipe espiritual está junto, nos envolvendo nisso tudo. Então a gente tem que ter em mente que nós, quando agimos no bem, nós estamos nos associando a essa equipe espiritual. Agora, ela pagou um preço. Qual foi o preço? Ela pagou um preço emocional, ela pagou um preço financeiro pela abolição. No livro sobre Antônio de Aquino, né, tem 3 livros, né, que é aquele... é até uma frase que ele fala, né? Fugiu agora. Tem 3 livros de mensagens do Antônio de Aquino. E na orelhinha do livro tem uma frase sobre ele, assim, que mexeu bastante comigo quando eu li, se referindo a Antônio de Aquino, que ele sacrificava a conveniência em nome da verdade. Então, quem de nós tem dificuldade disto, que apenas busca o que é conveniente, quem tem dificuldade de abrir mão da conveniência, você veja que a Isabel, ela abriu mão dos 10 melhores escravos. Então, cada um de nós fazendo uma avaliação, será que a gente abriria mão desses escravos que estão à nossa volta? Será que a gente daria liberdade a essas pessoas que a gente quer escravizar à nossa volta? Porque escravizar não é só a pessoa fazer o que você quer, não. Atazanar alguém, mesmo que essa pessoa nunca faça o que você quer, é uma forma também de escravizá-la. Porque quando a gente atazana alguém, essa pessoa fica sob o nosso jugo de infernizar aquela pessoa. Então, será que nós temos alguém no nosso meio? Então, que a gente realmente é inspirado nela, inspirado em Antônio de Aquino, que a gente abra mão dessa conveniência, desse poder mágico que a gente acha que tem de controlar as pessoas, inclusive perturbando, que a gente abra mão em nome da verdade. O que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí tem lá escrito: Princesa Isabel não desconhece o alto preço da redenção dos negros, que ele guardará inflexível na cobrança não apenas do trono, mas da renúncia de toda a dinastia. Mas o conde deu a incita, diz-lhe que, desde já,
lhe reserva os castelos europeus de sua família para lamentar a saudade com a consciência tranquila. Então ela abriu mão da riqueza, ela abriu mão do poder, ela abriu mão de uma dinastia e ela abriu mão dos filhos continuarem aquela dinastia. Então, quando a gente fala assim, primeiro os meus filhos, eu faço tudo em nome dos filhos, a gente tem que ver o que é isso. Será que isso é uma proposta realmente de Deus? Porque ela poderia ter falado o quê? Não, primeiro meus filhos. Então, a dinastia, eu tenho que dar segurança para os meus filhos. Ela falou que não. Ninguém mais seria rei. Gente, numa época onde o poder máximo era o reinado. A pessoa fala assim, não, meu filho, olha só, você vai ser plebeu, tá? Porque, além disso, ela foi muito mal vista perante a matéria. Ela ficou sendo uma pessoa qualquer. Os filhos, uma pessoa qualquer. E ela falou simplesmente para ele o quê? Não, filhinha, você agora vai ser um qualquer. Isto sim é realmente conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. É a mesma atitude da Joana de Cusa. Lembra? Lá no Circus Romano, quando o filho fala, mãe, abjura, nega esse Cristo aí, nós vamos morrer queimados. Aí o que ela falou? Meu filho, não dá para negar. Aí o carrasco vem e fala o que para ela? Esse Cristo aí só ensina vocês a morrer? Aí o que ela fala? Olha, ele não só ensina a morrer, como também a te amar. Isto é se apropriar do conhecimento da verdade que vos liberta, de ser um espírito imortal. Que eu estou aqui para saber sobre isto. Eu estou aqui para vencer as questões da matéria. E vencer as questões da matéria não é abandonar a matéria, é saber exatamente até onde ela me serve e até onde eu sirvo a ela. Se ela me domina ou se eu domino ela. Porque quando a gente domina, a gente fala, não, agora eu não quero mais, você está aqui. Então, quando estudar, ler esse livro, lendo essas questões que foram todas lidas aqui, nós temos que fazer esse paralelo. Não ficar apenas preso à questão da escravidão lá atrás, mas nós trazermos a escravidão para o nosso dia a dia. Trazermos a figura dela, da princesa Isabel, sim, de uma autoridade, não mais de um autoritarismo, dizendo, eu te liberto. Naquele livro, naquele filme A Lista de Schindler, tem uma cena que eu lembrei agora, muito interessante. Foi quando o Schindler, ele já estava completamente envolvido em salvar os judeus, e tinha lá aquele coronel, que era um camarada, um psicopata, assim, daqueles que matava, ele brincava de tiro ao alvo e matando os judeus. E ele, o Schindler, para poder salvar o judeu, o que ele falou para o camarada? Falou para ele assim, poxa, olha só, matar o outro é fácil. Você está com a arma na mão, tem uma pontaria maravilhosa, o outro está lá andando, é fácil. Difícil mesmo é você chegar para ele e falar assim, não vou te matar. Posso, mas não vou te matar. E o camarada caiu na do Schindler, e a partir daquele momento ele começou a sentir o poder dele e falar assim, não vou matar você não, some daqui. E aí o Schindler com isso conseguiu salvar algumas pessoas. Então, que essas histórias, elas passem, que a gente vivencie essas histórias e que a gente tenha essa coragem de falar, olha, eu posso te maltratar, mas não vou, porque eu sou muito poderoso. Porque maltratar alguém, gente, é muito fácil. Ter autoritarismo, então, olha, é muito fácil. Com um tiquinho de poder, você já descarrega um monte de coisa. É muito fácil. O bom mesmo e difícil é você ter o poder de maltratar e falar assim, olha, não vou te maltratar. Sabe? Jesus falou o quê? Vai e não peques mais. Segue teu caminho. Isto é que é o bom. Isto é que dá
toda a nossa força. Aí, após a assinatura dela, o barão de Cotegipe escreve: Vossa Alteza libertou uma raça, mas perdeu o trono. A princesa é amparada pelos amigos espirituais neste momento crucial em que luzes chovem do alto. E ela responde: 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar os escravos do Brasil. Então, é uma situação assim muito interessante. Neste livro, Abolição, ele vem falando um caso que ela, desde pequena, ela saía com a mãe dela, né, que é a Dona Teresa Cristina. Ela saía para visitar. E aí ela percebia que quando a mãe dela saía, começava a olhar para o povo, mas olhando. Aí a gente fica assim, mas como é isso? Uma amiga minha, ela fez um curso de fotografia. E ela ficou assim, boca aberta, porque um dos exercícios que o professor passou foi o seguinte: olha, amanhã, quando vocês vierem para o curso, vocês vão fazer o seguinte exercício. Quando vocês saírem de casa, imagine que vocês estão com a máquina imaginária na mão. E vocês vão fotografar tudo que vocês estão vendo. Tá bom. Aí ela começou a imaginar, né? Se ela estivesse aqui, ela ia imaginar assim, com uma máquina, fotografando. Porque não dá para a gente fotografar sem a gente saber o que está fotografando. Não dá. Né? Então, você chega aqui, vou fotografar. Então, você tem que olhar. Vou olhar para ali, vou olhar para ali. Menina, e aí ela falou que esse exercício foi ao longo da semana, e aí ela percebeu que há anos ela estava vendo a mesma coisa e ela não via. Só com exercício, porque ela falou que começou a fazer exercício, aí no dia seguinte, naquele mesmo horário, aí estava mais ou menos as mesmas pessoas, porque ela parava em Copacabana no sinal. E quando ela fez esse exercício, tinha lá um cenário. No dia seguinte, quando ela foi fazer o exercício, ela levou um choque, porque ela viu, assim, tinha um senhor que estava atravessando, que ele fazia a caminhada dele ali todos os dias. Aí ela levou esse exercício para o dia a dia dela. Aí ela percebeu que ela trabalhava na empresa há mais de 15 anos e ela não via as pessoas. Ela não percebia que aquelas pessoas existiam ali naquele horário. Só através desse exercício que ela realmente foi ver. Olha que coisa interessante. Será que nós também estamos deixando as pessoas invisíveis à nossa volta? E quantas pessoas devem estar chamando, gritando o nosso nome, chamando, pelo amor de Deus, para a gente olhar, e a gente nem está aí. Foi lá no abrigo a semana passada, tem 3 semanas já, foi uma pessoa levar uma amiga de uma amiga de uma amiga que tentou suicídio. E aí, ela mora num casebre, olha, numa situação assim, caramba, pense, pior. E aí falaram, olha, leva lá para o abrigo. Aí chegou lá, olha, aí, Tia Berê, ela mora lá não sei onde, ela é amiga da amiga da amiga, ela tentou suicídio, ela pode ficar aqui? Pode. Aí fui conversar, mas qual é o seu nome e tal? Eu falei, faz o seguinte, olha, toda vez quando você quiser se matar, né, você vem para cá. Sentiu, você vem para cá e fica aqui com a gente, e aí conversa, come, se tiver com fome você vem para cá, se quiser conversar você vem para cá, se você quiser cochilar você vem para cá. Aí eu comecei, agora é o seguinte, todos os dias eu chego 15 para as 7, 7 horas da manhã ela está lá, em pé. Falei, e aí, como é que foi hoje? Que a senhora falou, eu já amanheci meio perturbadinha, eu falei, então, fica aqui. E aí, ela estava indo, né? Todos os dias, seguidamente. Aí, quando foi a semana, na terça-feira, que é o dia de palestra, ela chegou, ela falou assim, hoje eu vim, mas eu não vim porque eu estava perturbadinha, não. Eu vim porque eu estava com saudade. Mas a bichinha trabalha. Porque o primeiro dia eu falei, olha só, vamos descascar 10 quilos de alho. Porque não dá para pensar besteira, gente, descascando alho. Não dá. Não dá. 10 quilos ali a bichinha, aí ela falou assim, aí ela começou, Tia Berê, eu falei assim, o vampiro não chega mais perto de você, minha amiga, hoje tá tranquila, entendeu?
E aí, o que eu falei para as pessoas? Olha, enquanto ela estiver descascando alho, vai conversando, conversa uma coisa, conversa outra, tá com... Então, olha só, era uma pessoa que estava invisível, esquecida do mundo. Hoje todo mundo sabe o nome dela. Aonde ela passa, porque a gente, fomos lá na casa dela, fomos fazer o culto do lar, e a gente começou a falar com o vizinho, olha, você soube que a sua vizinha... Não soube não. Pois é, ela passou mal, porque ela ficou triste, ela não sabe ler, não sabe escrever, não tomou o remédio, ela tomou o remédio errado, aí deu um revertério na depressão dela, e foi uma confusão danada. Você sabia disso? Não sabe? Você pode ajudar ela? Aí pronto, você começa a movimentar as pessoas, e as pessoas começam a passar a existir. Isto é essa proposta aqui, olha, na posição de agir e servir. Então, nós temos que agir e servir com todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, ela conta um caso, né, que ela saiu com a mãe, Dona Teresa Cristina, e tinha uma mulher que estava com uma criança muito esmirradinha. E a Teresa perguntou, quantos anos tem esse seu filhinho? Aí a pessoa falou 2. Aí ela sempre ia com a Condessa de Barral e falou, anota o endereço dela. E falou para ela, olha, eu gostaria que você levasse essa criança em meu nome para um grande amigo meu olhar. Ele é médico, ele se chama Dr. Bezerra de Menezes. Procure ele em meu nome e peça para ele dar uma olhada nessa criança. E depois a Isabel fala no livro que ela descobriu que toda vez quando a mãe falava, anota o endereço, é porque depois ela distribuía algumas pessoas para ir na casa, acompanhar, para saber o que está precisando, o que não está. Então, nós temos que ler para a gente saber a influência espiritual do nosso país. Agora, nós estamos participando para que essa equipe de espíritos atuem em nós, para que a gente melhore a vida dessas pessoas e para que na próxima reencarnação, caso haja necessidade, a gente vir no lugar dessas pessoas, alguém vai se apiedar de nós, porque já foi ensinado por nós como é que se apieda de alguém? Nós temos que pensar na nossa próxima reencarnação. E no livro Testemunho de Chico Xavier, um trechinho que ele escreve para o Vantuil, as palavras do Chico é assim, ó. Quando José Bonifácio partiu, morreu, né? Levou grande amor e reconhecimento à Bahia e reencarnou-se lá, quase que de imediato, para prosseguir no trabalho da libertação do país. Antes era a independência e, em seguida, a abolição do cativeiro e a república. Como vemos, as tarefas continuam. E ele está falando aqui de José Bonifácio, que foi o patriarca da independência, que desencarnou em 1838, e é o mesmo espírito de Rui Barbosa, que foi o ministro da Fazenda, que nasceu em 1849. O mesmo espírito para dar continuidade. Então, será que nós poderíamos estar num processo de reencarnação para dar continuidade a algum trabalho de progresso humanitário, de realmente fazendo a diferença no país? E encerrando, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem uma conversa de Ismael com Jesus, e Jesus fala, os seres ainda não perceberam que a evolução se processa pela prática do bem, e que todo o determinismo de nosso Pai deve assinalar-se pelo amai ao próximo como a vós mesmos. Muita paz. Nosso agradecimento a Berenice. Mais 50 anos, saúde e paz.